faz parte, né? Fui mãe na adolescência. Considerando que seu filho é adolescente Exatamente. hoje, né? Fui mãe na adolescência e meu filho hoje está na adolescência, ele tem 17 anos. E eu fiquei grávida dele com 17 anos. A idade que ele está hoje, né? Uhum. E eu me lembro que eu me casei, na verdade, com 16 anos. Então, aí eu estava ainda, né, cursando o ensino médio. E depois de um ano de casada, aí fiquei grávida. Uhum. E continuei estudando por um tempo, mas depois não consegui manter o ensino médio, porque eu tinha muito enjoo. E era tudo muito novo, né? Uhum. Eu muito nova e tal. Enfim, aí eu parei um pouco, né, os estudos, porque eu não dei conta. E para cuidar do meu filho. Meu filho nasceu. E, assim, você me perguntou se é muito diferente. Eu acho, assim, bastante diferente. Eu sou muito metódica na criação do meu filho. Hoje, né, já que eu volto, né, a gente vai assim, ó, vai e volta nos assuntos. Mas, assim, hoje eu vejo que as mães, elas delegam, não todas, claro, mas eu vejo, né, conheço muita gente, muitas mães, eu vejo que as mães delegam a educação para outras pessoas, para a avó, pro tio, ou, né, porque hoje a vida é diferente. Sim. Na época, como eu disse, eu era uma adolescente que eu Sim. fazia o ensino médio. E depois eu não fazia mais, eu não trabalhava, né? Parei para cuidar do meu filho. Sim. E hoje em dia a vida não é assim, a vida é muito mais corrida, as mães estão todas trabalhando. E naquela correria, é claro que ela precisa deixar o filho, né, com a avó ou com o tio, sei lá, né? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar, assim que eu tive meu filho, fez 2 anos, eu esperei um pouco, ele foi para a creche. Então, mesmo ele vindo para a creche, e às vezes, né, ficava doente, tal, ia ficar com a minha mãe, eu nunca deleguei a educação dele para os meus pais, para, né, tia, nada. Então, olhava ele, cuidava, dava carinho, mas o momento de ensinar, eu sempre prezei por isso. Eu sempre... eu achava assim, né, tinha algumas pessoas do meu lado que falavam assim, parece que você tem uma bolha, que você quer deixar o seu filho dentro dessa bolha sem conhecer o mundo. Mas não era dessa forma. Na verdade, a educação, eu queria que ele fosse moldado pela maneira que eu e o pai dele quiséssemos passar, né? Todo o conhecimento que a gente tinha e formar ele mesmo. E quando, às vezes, tem... ou você delega, ou às vezes, mesmo sem delegar, a gente sabe que a avó muitas vezes quer falar, faz assim, enfim. E eu dava uns cortes, assim, sabe? Né? Com todo cuidado, né? Para minha mãe, assim. Minha mãe, às vezes... Por exemplo, meu filho agora é adolescente, né? Vamos pulando algumas partes. Meu filho é com uns 16 anos, mais ou menos. Agora ele está com 17 anos e meio. Às vezes, minha mãe ou minha irmã sempre falava, e as namoradinhas? Eu não gostava. Eu olhava para a cara delas, assim, e quando ele não estava perto, e depois eu falava, não é para falar isso para ele. Não quero que fala. Eu não falo isso para ele. Em casa, eu não falo sobre namorada, assim, nesse sentido. A gente conversa, mas não, tipo... Tem que namorar, tem que... Isso, exatamente. Por quê? Eu casei muito nova. Sim. Eu sei as dificuldades que eu passei por ter que enfrentar e virar adulta na adolescência. Sim. Porque, né, as responsabilidades, embora a gente não é adulto, né? Por mais que acha que mas tem responsabilidade e tudo. E eu nunca quis isso para ele. Então, ela sempre vinha na brincadeira, é claro, e... eu sempre cortava. E um dia eu conversei com elas. Falei, não quero que fala sobre namoradinhas. Não quero que pergunte quando vai casar. Não precisa fazer esse tipo de pergunta. Né? Pergunta sobre faculdade, pergunta sobre carreira. E eu sempre instruí as pessoas que... né, próxima, é claro. Próxima nossa. Para fazer esse tipo de pergunta. Então, eu acho que isso é um diferencial na vida... Na minha época, é bem estranho falar época, na minha época que eu, né, comecei, isso em tudo, na educação do meu filho, eu sempre fiz isso. Sempre moldei as pessoas que era próxima, claro, porque quando a pessoa é mais distante, elas nem vai fazer muitas perguntas, mas se fizer, também é uma vez ou outra, mas pessoas próximas. E eu vejo que hoje, como às vezes a mãe acaba deixando, né, porque é mais fácil, né? A outra pessoa acaba educando, ou o próprio celular. Na época que meu filho era criança, não tinha celular. Então, total a educação dele, eu e o pai dele.